Renato Gaúcho vai mudar tudo para confronto importante no Campeonato Brasileiro. Thiago Silva pode voltar à lista de titulares no Flusão e adversário reforçado para confronto no final de semana. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. É claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito inscreva-se. Apertando nele de graça não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes acompanhando todo o nosso conteúdo diário e, é claro, tratando-se desse vídeo do Fluminense Futebol Clube, fechou? Também aperta no botãozinho do like, deixa o seu comentário e compartilha para que mais e mais torcedores possam nos acompanhar, ficando 100% antenado de tudo que está acontecendo. Vamos iniciar o nosso vídeo, comentar um pouquinho sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, porque pela frente teremos duelo importante, né? Porque o Fluminense vai enfrentar a equipe do Galo, partida essa que vai marcar a reabertura da Arena MRV, a casa do Galo que ficou fechado durante muito tempo para implementação do gramado sintético, e isso é uma preocupação para o Fluminense. A gente vai comentar sobre isso. Recentemente o Fluminense não teve uma boa experiência envolvendo gramados sintéticos e a gente vai trazer esse retrospecto, vamos debater sobre tudo isso. E para esse confronto é muito importante que o Fluminense vença, porque a prioridade do Renato Gaúcho inicialmente em 2025 é o Campeonato Brasileiro. Ele já deixou isso bem claro, principalmente quando coloca os jogadores reservas para os confrontos da Sul-Americana. Então, tanto no jogo contra a União Espanhola, tanto no jogo contra o São José, ele optou em mandar o elenco alternativo para os dois duelos, não priorizando a classificação do Flu com antecedência, o que poderia ter acontecido nessa última semana. O Fluminense viajou até ali o estádio Hernancínice, teve ali pela frente o duelo contra a equipe do São José, jogo esse que aconteceu em La Paz, na Bolívia, altitude de mais de 3.600 metros acima do nível do mar, muitos jogadores passaram mal, enfim, poderia ser um jogo que classificaria o Fluminense direto. Ele optou em mandar um time reserva, onde o Fluminense cometeu os mesmos erros e foi muito pior do que o São José dentro da parte técnica e organização dentro do campo de jogo. Então o Renato já priorizou o Campeonato Brasileiro e pela frente teremos esse duelo, aonde é muito importante que o Flu conquiste uma vitória para continuar embalando uma boa sequência. O Renato até o momento tem um bom retrospecto. O Renato tem apenas 2 derrotas no comando do Fluminense e uma delas, por exemplo, foi contra o São José. O Renato não estava nem na beira do gramado, né? Aconteceu ali a derrota, ele acabou não conseguindo, também tem um empate dentro do retrospecto que ele não tá na beira do gramado contra a União Espanhola. Então ali o Renato vai tentando organizar uma boa sequência desde que chegou ao comando do Fluminense na temporada de 2025. E ele vai realizar mudanças, justamente pensando na partida contra a equipe do Galo, que acontece amanhã, né, no domingo, jogo esse importante para a equipe do Fluminense, e o técnico Renato Gaúcho vai realizar algumas alterações, né, às 5h30 a bola rola, às 17h30 a bola rola na Arena MRV, e pelo menos o que indicou nos últimos treinamentos no CT Carlos Castilho, ele vai começar com uma mudança brusca no meio de campo, né, o volante Nonato pode começar como titular, deixando o Hércules no banco, o que para mim é uma alteração correta, mas eu já dou a minha opinião sobre esse elenco, sobre essas mudanças no time dele. Uma outra novidade pode ser, que vai acontecer, e aí entra na segunda notícia do nosso vídeo, é o Thiago Silva podendo voltar entre os titulares. O camisa 3 já treina sem limitações com os companheiros e está liberado no departamento médico. O clube avalia os riscos de colocar o capitão voltando de lesão nessa partida, que será a estreia do gramado sintético da Arena MRV, às vésperas da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Uma outra disputa é ali o Keno e o Canóbio no ataque. O uruguaio foi o titular na última oportunidade e é o favorito para começar, mas o camisa 11, o Keno, que já teve uma chance também recentemente, uma partida no Maracanã, vai tentando essa oportunidade e tentando aparecer ali mais uma vez entre a lista dos favoritos, né, do técnico Renato Gaúcho. Voltando pro assunto do Thiago Silva, a gente entra nesse modo de implementação do gramado sintético na Arena MRV. A Arena MRV teve muitas críticas ao término do Campeonato Mineiro sobre necessariamente os problemas em relação à aplicação do gramado sintético. Primeiro, o Galo não tinha um gramado sintético, era um gramado normal, um gramado natural. Ele teve que fazer essa reforma onde ficou um gramado meio híbrido, meio a meio. Muitas reclamações aconteceram, inclusive tem até uma entrevista do Paulinho, ainda jogando pelo Galo no ano passado, falando que era melhor mandar os jogos no Mineirão do que mandar os jogos na Arena MRV, porque se fosse para ter essa condição do gramado, não tinha sentido. O Atlético já tinha dado ali o aval que iniciaria as obras no início de 2025, o que não aconteceu.
entendeu? O Galo estendeu pro Campeonato Mineiro terminar e poder jogar algumas partidas por lá, e ainda nas fases finais, o Galo acaba optando em usar a Arena, em usar o Mineirão por conta justamente dessas críticas ao gramado vindo dos seus próprios jogadores, de dentro do seu próprio elenco, e aí quando acaba o Campeonato Mineiro se inicia a obra no gramado da Arena MRV. Obra essa que já durou durante muito tempo. Havia expectativa que esse jogo do Fluminense não acontecesse por lá. É claro, inicialmente, toda a engenharia montada pelo elenco, pelo clube, para poder fazer essas obras no estádio, estava dando um prazo do dia 9 de maio, ou seja, seria aí entre hoje e amanhã, né, para liberação do estádio a voltar a jogar, mas havia um pé atrás. Até o presidente do Galo fala isso numa entrevista, que não sabia exatamente se voltaria contra o Fluminense, mas era uma expectativa voltar contra o Flu, e é exatamente o que vai acontecer, beleza? Então assim, o Fluminense vai ter pela frente um desafio, um gramado sintético. Vamos lembrar um pouco das experiências ruins que o Fluminense teve com o gramado sintético. Esse ano enfrentou a equipe do União Espanhola em um gramado muito sintético, parte dessa que aconteceu na casa do seu adversário. O Fluminense teve dificuldade, acabou empatando o jogo fora de casa. E contra o Botafogo, é a única derrota do Renato no Campeonato Brasileiro até o momento. Acaba ali também passando sufoco no gramado sintético, uma das piores apresentações do Fluminense desde que se iniciou a temporada de 2025, é nesse jogo contra a equipe do Botafogo. Então o Fluminense é uma equipe que tem muita dificuldade no gramado sintético. Eu, de verdade, não acredito que o Thiago Silva vai estrear vai voltar nessa partida, porque ele é um cara que não é adepto ao gramado sintético, ele já fez campanha em rede social contrária à instalação desse tipo de gramado, e muito provável vai pedir pro departamento médico do Flu para ficar de fora do jogo. Vale salientar que ele já tinha feito algumas aspas em relação ao gramado do Newton Santos e já jogou contra o Botafogo por lá. Então, pode ser também algo ali a acontecer. Pode ser que o Thiago se sinta à vontade e queira jogar. Lembrando que é a estreia de um gramado. Então, tá estreando o gramado. Pode ser que o gramado seja horroroso. E aí vai descobrir na hora. Vai ser a primeira partida que tá acontecendo ali dentro do sintético da Arena MRV. E ainda falando do adversário, pelo outro lado, o Galo vai ter reforços para esse duelo, porque o atacante Hulk e o Alan Franco estão de volta para a partida contra o Fluminense, que pela frente aí pro Galo também é muito importante uma vitória, principalmente perante o seu torcedor, que perdeu essa essência da Arena MRV, perdeu essa cultura dali ser o caldeirão do Galo. Realmente esse problema com o gramado, essas críticas dos jogadores, trouxeram um clima ruim envolvendo a Arena MRV e a torcida do Galo. E aí agora vai estar tudo voltando, né? Vai estar tudo reorganizando. O torcedor tem que voltar a ter ali aquele costume de frequentar a MRV. Eu tive o privilégio de ir na Arena no ano passado e eu acho um estádio muito mal estruturado. Foi uma obra muito corrida pela construtora e acabou atrapalhando muito a logística de preparação de como seria realmente a Arena. O espaço para a imprensa é muito ruim. A parte de imprensa de baixo, onde você tem a zona mista, a coletiva, é muito ruim, não é bem estruturada, a parte acabou sendo tudo ali muito montado às pressas, e a organização acabou tendo dificuldade depois de realocar esses problemas que ficaram na construção corrida. E além disso, você vai lembrar que a Arena MRV teve um problema com acústica, com posicionamento, tinham pontos cegos dentro do estádio, isso tudo foi reparado com a diminuição das cadeiras e também com ali as colunas sendo realocadas dentro do estádio. É claro, as colunas que poderiam ser modificadas, outras acabam perdendo realmente a zona de vista, mas é uma arena nova, uma arena que vai ser usada pelo Galo, não vai ter muito pra onde correr, e pra essa partida o Fluminense vai ter um duelo, um mistério muito importante pela frente. Eu vou até trazer aqui a provável escalação da equipe do Fluminense pra galera de casa poder acompanhar como o Flu deve vir a campo. O Fluminense deve vir com o seguinte elenco: Fábio é o goleiro, na lateral direita Samuel Xavier, dupla de zaga Ignácio ou Thiago Silva e o Freitas. Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes. No meio de campo, Martinelli, Nonato e Ganso, Arias, Canóbio ou Keno e Everaldo. Então o Renato mais uma vez pode realizar mudanças em 3 setores do campo, nos 3 setores do campo, né? Defesa, meio e ataque, ele pode modificar as 3 peças, com a entrada do Thiago Silva, com a entrada do Nonato e com a entrada do Keno. Fica a expectativa pra gente saber como o Flu vem pra esse jogo, que tem uma suma importância. E se o Renato poupou, muita gente não viajou para essa partida contra a equipe do São José, é obrigação a vitória do Fluminense. Não tem pra onde correr, tem que vencer, é a hora de correr atrás do resultado, mostrar pro torcedor que pelo menos esses jogadores que estão sendo poupados, tá valendo a pena de alguma maneira. Pelo menos isso tem que ser comprovado. E aí o Fluminense pela frente vai ter essa partida tão importante e a galera vai poder acompanhar, é claro, na tela do BTB Esportes. Fechou? Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um vídeo aqui na tela do BTB. Muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, mas antes de pedir mais uma
uma vez encarecidamente, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhamento, é muito importante para que dessa maneira mais e mais torcedores possam saber que o BTB Esportes está todos os dias trazendo esse giro informativo. É isso, galera, muito obrigado para você que acompanhou mais esse vídeo. Eu me chamo Yuri Duque, um forte abraço e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Até amanhã, tchau, tchau!